Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. E eu e o Pastor Klaus temos um convite muito especial para você. Anote na sua agenda, coloca lá no espelho, na geladeira, dia 7 e 8 de dezembro, aniversário de 20 anos da Igreja Evangélica Quírios e também aniversário de 20 anos de ministério do Pastor Klaus Pragini. É verdade, 20 anos, passou rápido, gente. Tempo que voou, tempo cheio da graça de Deus. Então, dia 7, nós vamos comemorar o aniversário da Quírios com o quê? Com uma festa dos anos 60, dia 7 às 20 horas. E dia 8 às 10 da manhã. 10 da manhã, um culto de primícias com um delicioso café da manhã. Você é nosso convidado para estar conosco aqui. E dia 8 às 18h30. Isso, nosso culto de louvor, palavra. E nesse dia, o que tem? Lançamento do clipe Vida em Santidade. É isso aí, o lançamento do clipe da pastora Lupe e do Joe Byron. Vai estar lançando o clipe aí na TV e também no nosso culto de aniversário da igreja, graças a Deus. Mas venha no lançamento do clipe que vai ser bênção, vida e santidade, amém? Isso. E também a gente está convidando você para sexta-feira estar encerrando conosco a nossa campanha de vigília. Foram 4 sexta-feiras. Uma de homens, isso. Uma de mulher. De mulher foi tremendo, eu posso falar porque eu estava aqui. Eu não sei. Né? E tivemos agora uma vigília de toda a igreja e vamos ter agora dia 22 o encerramento da vigília de toda a igreja. Isso, pode trazer toda a família para estar orando, clamando ao Senhor aqui. Então sexta-feira às 23 horas, eu espero você. E os nossos cultos, Lupe? Nossos cultos, quinta-feira às 20 horas, sexta-feira às 20 horas, culto de cura e libertação, domingo 10 horas da manhã e domingo às 18h30. E o muito interessante assim que de quinta-feira nós estamos tendo o estudo da palavra. Então o pastor Klaus estuda sistematicamente o capítulo, então versículo por versículo. Então está sendo muito rico em conhecimento até culturais, né, da palavra do Senhor, da época e o que o Senhor Jesus está falando ali naquela mensagem. Muito, muito, muito edificante mesmo. Toda quinta-feira às 20 horas no culto de edificação. E eu quero convidar então você para as quintas-feiras, como a Lupe falou, a vir a estudar a Bíblia comigo. Eu e você. Nós estamos aqui com um grupo estudando a Bíblia toda quinta-feira. Tem sido bênção. Nós estamos aprendendo. Nós terminamos o livro de Ruth, né? Que foi uma proposta dos irmãos da igreja. E agora eles estão pedindo para nós começarmos a estudar Tiago. Então nós vamos estudar a carta de Tiago. Se você sente no seu coração de estudar a Bíblia, tem desejo, mas eu não tenho condição, eu não tenho como. Querido, venha de graça, venha estudar a Bíblia comigo. Nós vamos estar estudando toda quinta-feira, às 8 horas da noite. É um culto de louvor, tem palavra, tem louvor, tem oração, mas a nossa visão aí de quinta é estudar a Bíblia com você. E para você que tem dúvida de como chegar na Quírios, vamos tirar a dúvida acessando o site www.igrejaquirios.com.br. Lá tem o site da igreja, como chegar na Quírios, tem os telefones de contato, então pode ligar para tirar toda a dúvida também no 2507-9430, 2507-9431. E no nosso site você encontra as pregações em áudio, em vídeo, temos também os cultos transmitidos ao vivo. Então acesse o nosso site, conheça mais da Igreja Evangélica Quírios. E não esquece também de adicionar a gente na fanpage da Quírios, adiciona lá, curte a nossa fanpage, porque lá a gente coloca os programas, de repente você perde algum, vai estar lá, só você assistir. E também as pregações de domingo em vídeo, tem sempre uma frase do dia, uma mensagem, um versículo do dia, é bênção para a nossa edificação. Então você é convidado a curtir a fanpage da Igreja Quírios e também se você quiser ser meu amigo no Facebook, meu Facebook é Klaus Pragini. Adiciona lá, eu vou ter prazer de ter você como amigo. É só você dizer que assiste o programa na Sala do Pastor e a gente adiciona você como amigo. E lá eu também coloco mensagens, toda semana, todo dia praticamente eu coloco um versículo, um comentário, vai ser bênção estar com você como amigo. Tema de hoje, vamos falar de um tema importantíssimo para a minha vida espiritual, sempre foi. A história de Davi, no Salmo 142, lá conta a oração de Davi quando ele estava na caverna.
ele estava passando uma fase muito difícil da vida dele, porque o rei Saul queria matá-lo e ele vai se esconder na caverna. E na caverna ele escreve uma oração belíssima falando sobre as angústias dele. E hoje eu quero ministrar na sua vida sobre Davi na caverna, que eu tenho certeza que muitos dos nossos irmãos têm passado por momentos de luta, têm passado por momentos que se sentem solitários, em momentos que estão buscando um sentido porque estão passando por essas lutas, e eu creio que Deus vai falar com você. Fica preparado, olha, agora vamos se tranquilizar, não deixe ninguém se distrair, são 15 minutos aí de pregação, passa rapidinho e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. O meu desejo é que acabando esse programa você possa dizer, Deus falou comigo. Esse é o desejo do meu coração. Deus abençoe sua vida, vamos para a palavra de Deus. Meu pai costumava dizer que nós podemos conhecer um homem pela sua oração. Se nós queremos saber o que realmente aquela pessoa está sentindo, nós podemos observar a oração delas e descobrir o que elas estão contando para Deus, ou clamando diante de Deus e demonstrando os anseios do coração delas. No Salmo 142, nós temos a oração de Davi. E Davi diz assim, em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Esse salmo é uma oração de Davi quando ele estava na caverna, diz a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, poema de Davi, quando ele estava na caverna. Uma oração. E eu fico imaginando a situação que Davi estava passando. Se você conhece a história de Davi, você sabe que aquele garoto um dia viu um grande gigante se levantando contra a nação de Israel e blasfemando contra Deus. E ele disse para o rei Saul, Saul, deixa comigo, eu vou lá, eu vou enfrentar esse gigante. E ele partiu para cima daquele gigante com uma funda, e ele derrubou o gigante no chão, cortou a cabeça do gigante e deu a vitória para Israel. E um dos prêmios, o prêmio que ele receberia, é que ele poderia casar com a princesa. É interessante porque Davi já havia sido ungido como rei pelo profeta Samuel. E esse processo dele ser agora genro de Saul trouxe uma grande rivalidade, uma grande inveja de Saul contra Davi. E Saul começa a persegui-lo. Começa então a ir atrás dele para matá-lo. E ele tem que fugir. E nessa fuga, Davi vai parar dentro de uma caverna. E ele está escondido dentro dessa caverna. Ele está lá porque ele sabe que a qualquer hora o rei, aquele que é poderoso, que tem todo o poder dentro da nação para dizer para que se pode viver ou se deve morrer, estava atrás dele. E é dentro dessa caverna que ele faz essa oração de angústia, de profundo medo, dizendo, Deus, cuida de mim, eu não tenho ninguém, eu não tenho quem me proteja, eu não tenho um lugar seguro. Acho interessante porque essa oração dele é uma oração que expressa o momento que ele estava passando e as angústias que ele estava vivendo. E por que Davi estava dentro dessa caverna? Porque um dia ele havia recebido uma promessa de Deus. Porque um dia Deus havia dito para ele que ele ia ser o rei de Israel. Ele não havia procurado, ele não havia desejado, Deus o havia escolhido. E essa promessa de Deus sobre a vida dele trouxe tanta luta, tanta batalha. E nesse momento ele já não acredita mais que alguma coisa vai acontecer. Ele diz na palavra, clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, é tudo que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. É claro que o rei era mais forte do que ele. Então ele está lá por quê? Porque Deus havia feito uma promessa.
E hoje eu quero dizer isso para você, talvez você esteja passando uma luta na tua vida, embaixo de uma promessa que Deus fez a você. Você foi na direção do que Deus havia dito para você, você acreditou que Deus estava ligando para aquela direção e de repente você entrou numa grande batalha, numa grande luta, que você nem sabe por que está vivendo essa luta. E você começou a dizer, Deus, eu te obedeci, Deus, eu fiz somente o que o Senhor mandou eu fazer, por que tantas pessoas se levantaram contra mim, por que há tanta luta, por que tanta batalha, eu estava fazendo a tua vontade. Aí eu fico imaginando Davi naquela caverna, sozinho, sendo perseguido e pensando, cadê todo mundo, cadê minha família, cadê as pessoas que eu amo? E a Bíblia diz que vão chegando então aqueles que são a escória da sociedade e vai juntando com Davi ali, vai se formando um exército de gente excluída, de gente que não é aceita, endividadas, pessoas com problemas. E esse vai ser o grande exército de Davi, os valentes de Davi. Mas o que é interessante nesse texto, que me faz às vezes perceber, é que em alguns momentos nós estamos embaixo da vontade de Deus, embaixo da autoridade de Deus, e mesmo assim vivemos luta, vivemos batalha. Mas isso não quer dizer que Deus não vai cumprir a sua promessa. Então eu olharia, se eu pudesse, voltar no tempo, imagina comigo, a gente volta no tempo e vê Davi ali naquela caverna fazendo essa oração, e ele não sabe o fim da história. Ele não sabe o que vai acontecer. A gente sabe porque a gente conhece que ele vai ser o rei de Israel. A gente conhece o livro de Samuel e a gente sabe que lá a Bíblia explica claramente como a vida de Davi vai prosperar depois desse evento. Mas é interessante que eu poderia chegar para ele e dizer assim, Davi, você não sabe o final da história, mas eu já li o seu livro, eu sei o final da história. Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Deus vai fazer os milagres que Ele prometeu. Davi, você não sabe o final da história, mas você vai ser rei, Israel. Davi, você não sabe o final da história, mas Deus é o Deus que cumpre a sua palavra e zela por ela. E Ele vai fazer, olha, e a sua história vai ser exemplo durante milhares e milhares de anos. As pessoas vão estudar, vão ler e vão aprender com a sua dedicação, com o seu esforço. Assim eu quero dizer para você, meu irmão, você que está passando por um momento onde você se sente numa caverna, você que está passando por um momento que você acha que os seus inimigos são mais fortes que você, você que está passando por um momento que você acha que não tem ninguém a seu favor, ninguém está com você, ninguém vai lhe ajudar, não há ninguém que goste de você, não há amigos ao seu lado. Eu quero dizer para você que eu sei o final da história. Deus está com você. Deus está do seu lado e aquilo que Ele prometeu na sua vida Ele vai cumprir, aquilo que Ele disse que faria Ele fará, querido. A palavra de Deus nos garante isso, que Deus zela pela sua palavra, Ele zela para que ela se cumpra. Por isso, querido, eu queria agora abraçar você e poder dizer, fique tranquilo, nada do que você imagina vai acontecer. Deus tem poder para fazer com que coisas extraordinárias aconteçam. Se você está imaginando que a tua vida não tem jeito, se você está imaginando que você está cheio de problemas, se essa é a sua imaginação, nada disso que você imagina vai acontecer. O que vai acontecer realmente é a vontade de Deus para a tua vida. Eu poderia dizer para você, querido, que assim como Deus faz com Davi, Ele está fazendo comigo, está fazendo com você. Ele é o Deus que entra com providência, Ele é o Deus que ouve a nossa oração, Ele é o Deus que sabe aquilo que passa no nosso coração, Ele é o Deus que entende as nossas angústias, Ele sabe quando a gente se sente sozinho, Ele sabe quando a gente se sente no momento que não parece que não tem ninguém ao nosso lado, mas mesmo assim Ele se apresenta, Ele vem, Ele entra com providência e Ele cumpre a sua promessa. O rei não foi poderoso para tocar em Davi. Um rei e um exército não foi poderoso para encontrar um homem. Por quê? Porque Deus estava do lado desse homem. Assim, querido, nenhum mal vai ser poderoso para te encontrar, porque Deus está derramando a graça dele sobre a sua vida. Nenhum mal vai chegar, não importa a quantidade de pessoas que se levantem, não importa o exército que se levanta, não importa, querido, se o inimigo se levantou, porque vai cair em nome de Jesus, porque Deus na sua palavra diz que Ele está ao nosso lado, Ele cuida. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ninguém pode tocar, diz a palavra de Deus, na menina nos olhos de Deus, que é o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Ninguém pode tocar, querido, porque nós somos o povo de Deus. Oh, aleluia! Sabe, eu já passei momentos na minha vida que eu me senti também que eu estivesse como se estivesse dentro de uma caverna. Sabe, você fica lá, você acha que ninguém se importa, você acha que ninguém liga, parece que os levantes são terríveis,
Começa a surgir uma situação de doença, uma enfermidade, uma perseguição, uma luta, um problema de desemprego. E você começa a dizer, mas meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu estou fiel, eu estou fazendo o que o Senhor tem falado na sua palavra. E você diz, Senhor, tem misericórdia. E parece que o céu, sabe? O céu parece que está de bronze. Você vai orando e bate no teto. Parece que você não vê a resposta, você não vê saída. Mas assim eu creio que estava a vida de Davi. E eu gostaria de dizer para ele, se eu pudesse estar lá, Davi, espera mais um pouco, a tua promessa está chegando. Espera mais um pouco, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Espera mais um pouco, Ele é o mesmo Deus poderoso que opera e que faz os seus milagres no dia de hoje. Querido, não se desespere, espere mais um pouco. As promessas de Deus estão à porta para aquele que crê. Espera mais um pouco, não desanime. Não desacredite, Deus está operando ainda. Eu gostaria de dizer para Davi e para você, né? Olha, Davi, vai cumprir, vai acontecer. E para você, querido, eu quero dizer, Deus ama a sua vida. Deus sabe do que você precisa. Deus tem cuidado de você. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, querido. Fique tranquilo, Ele vai operar os milagres dele. Ele sabe a hora de agir. Não se desespere, nenhuma promessa de Deus vai cair por terra, todas vão se cumprir. Ainda não se cumpriram, porque talvez não tenha chegado o tempo, não é o momento, mas na hora certa vão acontecer. Ninguém vai parar as promessas de Deus na tua vida, ninguém vai impedir que elas se cumpram, ninguém vai poder impedir que Deus faça os seus milagres. Diz a história que Davi então se tornou um dos maiores reis de Israel. Um dos maiores reis. Por quê? Porque Deus tinha dado uma palavra sobre a vida dele. Eu creio que você tem as promessas de Deus. Eu creio que Deus já falou com você. E assim vai ser a sua vida. Ainda que você esteja dentro de uma caverna, Deus vai tirando você e vai te levando para o palácio. Vai te levando para o lugar de honra. Vai te levando para o lugar que Ele disse que você estaria. Esse é o nosso Deus poderoso, o Deus que opera maravilhas. Já vivi momentos na minha vida que, como eu disse, que já estava me sentindo dentro de uma caverna, mas Deus me tirou de lá. Por quê? Porque Ele é o Deus que pode fazer esse milagre. Diz a palavra de Deus que quando Saul vinha por um lado para capturar Davi, havia uma montanha, e Davi então corria para o outro lado da montanha. Sabe aquela brincadeira que a gente faz assim, correndo atrás da mesa? Né? Que a gente vai para um lado e volta assim, e as pessoas não conseguem pegar você, a pessoa não consegue encontrar você. Então, só que Davi fez isso com uma montanha. Enquanto o rei vinha para um lado, ele saía pelo outro. Quando o rei vinha para o outro, ele saía pelo outro e ficou dando volta na montanha. Eu entendo isso de uma maneira espiritual. A montanha que separa, era uma montanha de verdade, mas às vezes na nossa vida, a montanha que separa nós dos nossos adversários é a graça e a misericórdia do Senhor. Enquanto o inimigo tenta te oprimir de um lado, Deus vai te dando graça do outro. Enquanto o inimigo tenta te prender de um lado, Deus vai te dando libertação do outro. E Ele é uma montanha de separação, uma grande rocha de separação entre você e o inimigo. Eu creio que Deus está fazendo isso agora, criando uma grande separação entre os ataques do inimigo. Eles podem vir contra você, mas não vão te atingir. As promessas de Deus vão estar acontecendo. E sabe o que acontece na vida de Davi? É que então começam a chegar pessoas, né? Como eu disse, a escória da sociedade. Aquelas pessoas que ele nem imaginava, os familiares deles aparecem. Algumas pessoas da família de Davi chegam. Chegam também pessoas que estavam com endividados. E esse grupo vai se tornando um exército capacitado, poderoso. Que diz a Bíblia que os 30 valentes de Davi eram os mais poderosos de Israel. Eu creio que Deus vai fazer assim com você também. Vão chegar pessoas até você que você nem imaginava, que vão se estar te ajudando e que vão ser os 30 valentes de Davi. Deus fez isso com a minha vida. Deus pode fazer na sua vida. Deus fez na vida de Davi. Foi colocando pessoas ao meu redor, pessoas valentes, corajosas, que têm levantado a obra do Senhor. E aí, nesse momento, a gente começa a enxergar os milagres de Deus. Gente que a gente nem imagina, mas que Deus separou para fazer a sua vontade se cumprir na nossa vida. Creio que Deus está operando isso na sua vida hoje. Recebe essa palavra, querido. Seja você agora alguém que, ainda que esteja dentro da caverna, creia que você já sabe o final da história. E o final da história é que Deus vai te colocar em honra, em nome de Jesus. Amém.
Se você ouviu essa mensagem, quero convidar você a entregar sua vida a Jesus. Quero convidar você a entregar também as suas lutas a Jesus, a confiar nele, a acreditar que ele é Deus que cuida de nós. Eu tenho uma convicção plena e verdadeira que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, soberano, que cuida das nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Ele. Quebre as suas barreiras, quebre as suas dificuldades. Convide Jesus para entrar dentro do seu coração, orando assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, o meu coração pertence a Ti. Eu convido o Senhor a fazer morada dentro de mim e creio que o Senhor Jesus perdoa os meus pecados. Se você fez essa oração tão simples, acredite, querido, que em nome de Jesus, agora o Senhor habita dentro de você. E mudanças, transformações, coisas que Ele tem a nos ensinar, encorajamentos, força que você não sabia de onde tirar, Ele vai agora suprindo as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Que em nome de Jesus, você possa agora receber a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Você está preocupado com alguma coisa nesse instante? O Senhor Jesus entende, Ele sabe as nossas preocupações e sabe que as preocupações trazem na nossa vida um peso. Então, olha o que Ele fala para nós. Em Mateus 6, no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor Jesus está fazendo um convite para nós, nesse momento, de confiar nele plenamente. Confiar a sua vida, confiar a sua família, o seu futuro. Não estar preocupado com as coisas, mas está entregando na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor em primeiro lugar, conhecendo a palavra do Senhor em primeiro lugar, porque isso traz saúde na nossa vida, isso traz consolo, conforto e nos liberta das nossas preocupações. Muitas vezes estamos preocupados com as finanças e a primeira coisa que deixamos de fazer é de entregar o dízimo. É a pior coisa que é feita, porque quando a gente dizima, quando a gente oferta, o Senhor Jesus honra aquele que semeia. Aquele que semeia, colhe. Então, nós não devemos parar de dizimar e se entregar nossas preocupações nas mãos do Senhor e obedecer. Porque a palavra do Senhor fala: trazei os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. E hoje eu quero convidar você a ser um amigo na sala do pastor, ofertando aquilo que o Senhor Jesus tocar no seu coração, para que esse projeto continue, para que esse objetivo de alcançar cada vez mais vidas continue. Então precisamos da sua ajuda como um amigo. Faça seu depósito, anote os números das contas da igreja e seja um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Você pode ser um amigo na sala do pastor 3 em 1, um amigo que contribui, que divulga a programação da sala do pastor e que intercede por nós. Então seja um amigo também através de boleto bancário. Você pode ligar aqui na Quírios e o valor e a quantidade de parcelas que o Senhor Jesus tocar no seu coração agora. Você pode também enviar um e-mail que nós enviamos para você os boletos. Então, 2507-9430, 2507-9431 ou secretaria@igrejaquirios.com.br.
E queremos abençoar a sua vida também, presenteando você com um livro de volta para casa, 8 mensagens sobre construindo a sua vida e o adesivo da Quírios. Sabe como? Sendo um amigo com 3 parcelas de R$100 no boleto bancário, nós enviamos para sua casa esses presentes. E você adquirindo o livro de volta para casa, automaticamente você é um amigo na sala do pastor, porque a renda dos livros vão toda para a televisão. Então, adquira o livro vindo aqui na Igreja Quírios ou ligando que nós vamos enviar para você via correio. Então, seja um amigo na sala do pastor. Que o Senhor te abençoe. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. O nosso programa está chegando ao fim, mas graças a Deus tenho certeza que estaremos de volta em breve e Deus vai trazendo sempre uma palavra nova, num lugar maravilhoso, para a gente poder comunicar com você a mensagem de Deus. Quero agradecer a você que tem nos abençoado, você que tem patrocinado esse programa, você, querido irmão, amigo, que tem sido um amigo na sala do pastor, aos nossos patrocinadores, né? A Madricara, a LC Transporte, que Deus abençoe, né? A Top Team Óticas, que Deus abençoe grandemente. E quero também declarar, querido, que essa sexta-feira tem vigília às 23 horas e você é convidado para estar conosco orando aí pelas nossas famílias e pelas nossas causas. E também você é convidado para estar conosco no culto às 10 e às 18h30. É convidado também para estar no aniversário da Quírios. Isso, com certeza. Anota e não esqueça Dia 7 e dia 8, vocês têm um compromisso aqui com a Quírios. Um desses convites eu espero que você aceite e venha nos conhecer. Vai ser bênção, é uma alegria. Quero também agora parar um pouquinho para a gente orar, terminando esse programa, abençoando a tua vida, abençoando a tua família, que Deus possa realmente derramar a sua graça, que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo e que tudo quanto faz prospera. Vamos orar, queridos? Amém. Senhor Jesus, apresento, Senhor, essas vidas, Senhor, no seu altar, a nossa vida, Senhor, no seu altar, porque precisamos de Ti todos os dias, Senhor. Que em nome de Jesus, o seu amor, a sua graça, esteja enchendo agora cada coração, cada lar. Que em nome de Jesus, ó Pai, entregamos para Ti os nossos temores, entregamos para Ti nossas ansiedades e esperamos em Ti. Confiamos, Senhor Jesus, na sua palavra, confiamos, Senhor Jesus, nas suas promessas sobre as nossas vidas. Por isso estamos aqui com o coração aberto. Espírito Santo de Deus, fala, continue, Senhor, ministrando, Senhor, em cada coração. Dê uma noite agora, Senhor, tranquila de sono e que em nome de Jesus todo mal caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que você tenha uma semana abençoada. Quero lembrar você, então, para estar conosco sexta-feira às 23 horas, que você possa receber da paz de Deus e tudo quanto fizer, prosperará. Igreja Evangélica Quírios.
Venha nos conhecer. Nossos cultos, quarta-feira às 15 horas, tarde da bênção. Quinta-feira às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.